Bom dia ou boa tarde, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para iniciar um novo estudo sobre conjunto dos números inteiros. Vamos falar um pouco sobre os números inteiros, algumas curiosidades, uma parte introdutória. Sigam-me, por favor. O conjunto dos números naturais, quando foi estudado no sexto ano, nós sabemos que representávamos pela letra N, N de natural. Porém, o conjunto dos números inteiros, pela lógica, deveria ser representado pela letra I, não é mesmo? Mas por que é representado pela letra Z? É simples, porque o conjunto dos números inteiros, ele provém de um estudo mais aprofundado na Alemanha. Então, ele foi batizado com a letra Z, proveniente da palavra Ganzenszahl. Ganzenszahl significa número inteiro. Então, é por esta razão que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse conjunto, ele tem o zero como elemento central. No conjunto dos números naturais, nós vimos que o zero era o primeiro elemento do conjunto N. Já aqui, no conjunto Z, o zero ele vai estar representando o centro do conjunto. Okay? À direita do zero nós temos os valores positivos, os números positivos, e à esquerda do zero nós temos os valores negativos. Essa é a disposição dos elementos do conjunto Z. Algumas informações sobre o conjunto Z. Uma das finalidades da criação do conjunto Z foi exatamente conseguir soluções para aquelas subtrações onde o minuendo era menor que o subtraindo. Nós aprendemos durante toda a vida de estudante até o sexto ano que uma subtração só existia se o minuendo fosse maior ou igual ao subtraindo. Okay? Se o minuendo fosse menor que o subtraindo, não haveria solução. Entretanto, após a criação do conjunto Z, toda subtração tem solução. Inclusive quando o minuendo é menor que o subtraindo. Nós temos aqui o exemplo 3 menos 10. Isso aqui nós vamos aprender que a resposta de 3 menos 10 é menos 7. Entretanto, só após esse estudo um pouco prolongado do conjunto Z. Outra importância, outra finalidade do conjunto Z, da criação do conjunto Z, foi representar valores opostos. Por exemplo, a temperatura. Nós sabemos que existe temperatura muito quente e muito fria. Geralmente a temperatura, quando é muito quente, ela é representada pelo número de sinal positivo. E quando a temperatura é muito fria, ela é expressa através de um número com sinal negativo. O resultado de vendas. Quando se trabalha com vendas, você pode ter lucro ou prejuízo. Se você tem lucro, geralmente o lucro é representado por um número com sinal positivo. E o prejuízo é representado por números com sinais negativos. Saldo bancário. Se você vai ver seu saldo no banco, talvez você não, porque ainda não tem idade para isso, mas o seu pai, os seus avós, os seus irmãos, você pode ter crédito ou débito no banco. Se você tem crédito nesse banco, é porque você tem dinheiro lá à sua disposição, para que você gastar. Se você não tem nada no banco, se você deve ao banco, então o seu saldo lá, o seu saldo bancário é negativo. Geralmente o crédito é representado por valores positivos e o débito por valores negativos. Altitude. Quando se trata de altitude, nós temos altitude acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. As altitudes acima do nível do mar, por exemplo, a altitude de um monte, de um pico, de uma montanha, geralmente é representada por um valor positivo. E abaixo do nível do mar, uma depressão, a profundidade de um rio, a profundidade de um oceano, que geralmente é representado por um valor negativo. Na cronologia histórica, quando a gente estuda história, as datas elas são expressas geralmente X anos antes de Cristo ou X anos depois de Cristo, porque Cristo
é, na história, um marco. Né? A vinda de Cristo ao planeta, ao mundo, representa um ano zero. Então, tudo que ocorreu antes de Cristo é representado pela letra AC, que significa anos negativos. E tudo que aconteceu após a vinda de Cristo é representado pelas iniciais DC, que significa depois de Cristo, e geralmente é representada por um sinal positivo. Então, essas são algumas curiosidades, né, que o conjunto de números inteiros veio facilitar para nós, né, veio trazer para que nós pudéssemos usar no nosso cotidiano. Mas o que é o conjunto Z, na verdade? O conjunto Z, meus caríssimos, nada mais é que uma ampliação do conjunto dos números naturais. Porque o conjunto dos números naturais, como eu já havia dito, começa no zero, 1, 2, 3, 4, infinito para a direita. Se nós acrescentarmos os sinais positivos dos números diferentes de zero, né, e à esquerda do zero acrescentarmos os mesmos números com sinais negativos, nós temos aí o conjunto Z. Então, o que é o conjunto Z? É o conjunto dos naturais, né, onde foi acrescentado os sinais positivos, mais o conjunto dos números negativos, os inteiros negativos, e nós temos aí a união desses negativos mais os naturais, nós temos o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Então, qualquer número natural é inteiro. Portanto, podemos afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e representar dessa forma aqui. Ó. O N está contido no conjunto Z. Seguindo em frente, algumas situações do cotidiano que representam, né, onde é usado o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, os egípcios inventaram o papiro por volta de 3000 a.C., que nós podemos escrever também ano menos 3000. Então, os egípcios inventaram o papiro no ano menos 3000. A mocinha fala aqui, este mês tive nas minhas vendas um prejuízo de R$800, ou seja, meu rendimento foi de menos R$800. Se é prejuízo, é valor negativo. Mais abaixo nós temos um exemplo, uma fotografia que exemplifica sobre altitude. Por exemplo, o Mar Morto está a cerca de 4.000 metros abaixo do nível do mar. Então, se ele está abaixo do nível do mar, ele está numa altitude de menos 400 metros. Muito interessante. É 30 graus acima de zero, uma vez que zero está bem aqui, ó. Mas em Curitiba fez 10 graus negativos. 10 graus negativos está abaixo de zero, representado pela setinha azul. Portanto, nós temos aqui alguns exemplos onde os números inteiros são imprescindíveis, onde nós, para nos expressarmos melhor, precisamos fazer uso do conjunto dos números inteiros. A reta dos números inteiros. Se nós representarmos uma reta e marcarmos pontinhos, não é? Representado por letras maiúsculas, como nós temos aqui as letras verdes, A, B, C, O, D, F, e, por exemplo, no ponto O, colocarmos o número 0 e à direita do número 0 colocarmos os números inteiros positivos e à esquerda do número 0 colocarmos os inteiros negativos, nós podemos usar a seguinte notação, que cada letra, cada ponto representado por uma letra, é chamado de imagem geométrica do número. Portanto, a letra F é imagem geométrica do 3. Outro exemplo, a letra A, o ponto A, é a imagem geométrica do número menos 3. Mas nós podemos afirmar também, não é, que cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Portanto, voltando aqui na reta, nós podemos dizer que o número inteiro 2 é uma abscissa do ponto E, ou que o número inteiro menos 2 é a abscissa do ponto B, que o número inteiro 0
é a abscissa do ponto O. É uma questão de notação. Vamos ver o que é módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro, que é também chamado valor absoluto, nada mais é, gente, que a distância daquele número até o zero. Sempre até o zero. Então, se eu quero saber qual o módulo de menos 4, basta eu verificar quantas unidades o menos 4 está do zero. Você percebe que o menos 4 está a 4 unidades do zero. Né? A distância do menos 4 até o zero é de 4 unidades. Então, nós podemos dizer que o módulo de menos 4 é o 4. E é representado por um valorzinho entre barras. Então, nós temos aqui que o módulo de menos 4 é a distância de menos 4 até o zero, que são de 4 unidades. Mais alguns exemplos. O módulo de mais 3 é simplesmente o 3, ou seja, representado dessa forma. O módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 5 é o 5, que está representado matematicamente aqui. O módulo de menos 5 é 5. E o módulo de 0 é 0, porque a distância do 0 até o 0 é 0 unidades. Tudo bem? Então, não esqueçam, o módulo de um número inteiro é a distância dele até o zero. Como não existe distância positiva nem distância negativa, a distância é sempre um número natural, então o módulo de um número inteiro é sempre um número natural, um número sem sinal. Tudo bem? Vamos ver o que é um número, o que são números opostos ou números simétricos que representam a mesma coisa. Eu posso afirmar que dois números são opostos ou simétricos se eles têm a mesma distância até o zero. Por exemplo, o número mais 3, ele tem 3 unidades até o zero. E o número menos 3 tem 3 unidades também até o zero. E a distância deles ao zero é a mesma. Então, eu posso garantir que o número menos 3 e o mais 3 são números opostos ou números simétricos. O oposto de um número positivo é um número negativo. O oposto de um número negativo é ele positivo. O oposto de zero é o próprio zero, porque o zero não tem sinal. Tudo bem? Vamos estudar agora a comparação de números inteiros. Eu dividi essa comparação em vários casos para ficar mais fácil, né, a assimilação. Se eu vou comparar dois números positivos, isso é muito simples, porque é a mesma coisa que comparar dois números naturais. Quanto maior ele parecer ser, maior realmente ele é. Né? Quanto mais distante do zero, maior ele se torna. Quanto mais próximo do zero, menor ele se torna. Então, o mais 13 é maior que o mais 5, porque o mais 13 está mais distante do zero. O mais 23 é maior que mais 16. E o mais 18 é menor que mais 180. Porque ele está mais próximo do zero. É assim que a gente compara números positivos. Mais distante do zero, maior. Mais próximo do zero, menor. Se eu comparar um número positivo com o negativo, é mais fácil ainda, porque qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Portanto, o mais 3 é maior que menos 25. Consequentemente, o menos 16 é menor que mais 10. Se qualquer número positivo é maior que qualquer negativo, então todo número negativo é menor que qualquer positivo. Tudo bem? Vamos comparar o zero com o número positivo. Ora, o zero em relação ao número positivo é sempre menor. O zero é sempre menor que qualquer número positivo. Portanto, o zero é menor que o mais 8. Consequentemente, o mais 5 é maior que zero. O positivo é maior que zero. Se zero é menor que qualquer positivo, então todo positivo é maior que zero. Se nós compararmos o zero com o número negativo, também é muito fácil. Por quê? O zero é sempre maior que qualquer número negativo. E se o zero é sempre maior que qualquer número negativo, todo número negativo é menor que o zero. Ok? Agora, muito cuidado quando vocês compararem dois números negativos. Aqui, as aparências enganam. Se você olhar rapidamente para essa comparação, a vontade é de dizer que o menos 12 é menor que menos 19, mas isso não é verdade. Tudo bem? O número, quando eu comparo números negativos, não esqueça disso. Quanto mais distante do zero, menor ele se torna. Quanto mais próximo do zero,
maior ele se torna. Então, se nós olharmos aqui, menos 12 e menos 19, o menos 12 está mais próximo do zero ou é o menos 19? É o menos 12 que está mais próximo do zero. Então, o menos 12 é maior que menos 19. Observa aqui, menos 1 e menos 100. O menos 1 está mais próximo do zero do que o menos 100. Então, o menos 1 é muito maior do que o menos 100. Tudo bem? Menos 35 e menos 15. O menos 35 está mais próximo ou mais distante do zero que o menos 15? O menos 35 está mais distante do zero. Então, o menos 35 vem a ser menor que o menos 15. Tudo certo? Continuando. Aí nós temos uma tarefa, né, onde você vai colocar em prática, vai exercitar tudo isso que foi mostrado. A primeira questão fala aí sobre representar as afirmações usando números inteiros. Então você vai simplesmente, aí na letra A, B e C, representar essas afirmações usando um número inteiro, positivo, negativo ou zero. Né? Segunda questão, compare os números. Para você comparar, você vai usar os sinais de menor, de maior ou de igual onde couber. Tudo bem? Então você compara os números e completa com esses símbolos. Eis aqui a resposta, mas é importante que você faça primeiro e depois confira com as respostas. Ok? Boa sorte, muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido útil e esclarecedora. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, deixe lá seu comentário. No próximo vídeo continuaremos com os números inteiros, só que vamos tratar das operações, iniciando pela adição. Não esqueça que a matemática é um esporte para quem pratica, não é para quem assiste. Muito obrigado e até a próxima.